Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite de mistério. Alguns sons são irritantes. É a musiquinha do caminhão de gás, a voz da vizinha, MC Melody berrando. Mas e quando aparece aquele zumbido no ouvido? Fininho, constante. Agora imagine suportar esse zumbido por semanas, sem interrupção. Foi isso que aconteceu com os habitantes de Taos, no Novo México, onde cerca de 2% da população passou a ouvir esse zumbido sem nenhum motivo aparente. E o mais estranho, todos os dias. E o som sempre começava e cessava, no mesmo horário. Esse zumbido passou a ser chamado de Taos 1. O Taos 1 é um som de baixa frequência, ouvido em lugares ermos em diversas partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos, no Reino Unido e no norte da Europa. E além de ser insuportável, esse som, pelo menos nesse caso, é um grande mistério, porque não se sabe de onde ele vem e é impossível ser detectado por microfone ou qualquer outro aparelho. Em 1991, o resto do mundo passou a saber sobre o tal fenômeno, que foi descrito como um ruído de baixa frequência, como se um motor estivesse funcionando ao longe, e se tornou tão frequente e tão desesperador que a Universidade do Novo México resolveu estudá-la e tentar, pelo menos, detectar a sua origem. Depois disso, vários laboratórios também passaram a estudar o zumbido de Taos, mas a única coisa que conseguiram foi descartar possibilidades, e nada foi concluído. Os 2% da população que sofria com o zumbido passou a ser chamado de Hummers, e todos eles passaram por exames médicos em que foram descartados qualquer problema auditivo. E até então pensava-se que esse fenômeno ocorria apenas em Taos, até relatos do mesmo problema começarem a surgir em várias partes do mundo, até mesmo no Japão. E já que o que nós gostamos mesmo são de teorias, mesmo que não façam nenhum sentido, vamos a elas. É possível que o som estivesse sendo transmitido via rádio. Possivelmente, o Centro de Pesquisas Navais do Novo México usasse ondas de frequência ultralongas transmitidas pelo solo para se comunicarem com os submarinos militares. Outros já acreditam que esse som irritante viesse das torres de companhias de celular, de fiações elétricas. Mas essa hipótese não foi muito levada em consideração, pois não explicaria por que o fenômeno acontece apenas em determinadas partes do planeta e apenas com determinadas pessoas. Outra teoria é de que o som seria proveniente de testes de armas secretas. E isso nos remete ao caso da cidade de Medford, no Oregon, que em 1970 passou a ser conhecida como a cidade do suicídio noturno. E o número alarmante de suicídios na cidade passou a ser estudado por um professor da Universidade da Carolina do Norte. Ele checou tudo: água, ar, solo, e mais um monte de outras causas prováveis, mas nada foi encontrado. Até que o número de suicidas aumentava a cada dia, e os pesquisadores acabaram descobrindo que frequências ultra baixas estavam sendo transmitidas de uma base militar próxima. Mas quando questionado sobre isso, o comandante disse que eles não eram os culpados eram os russos. Só que daí, por um milagre, no dia seguinte o zumbido acabou, e as mortes também. Esse som se propagava pelas antenas de TV da cidade, causando depressão nos moradores. Após as pesquisas serem concluídas, os professores envolvidos foram visitados por agentes do governo, que os informaram que essa pesquisa não poderia ser divulgada, por ser um assunto de segurança nacional. E deram uma lembrancinha, um lembrete, que acidentes poderiam acontecer a qualquer um, caso isso fosse divulgado. E então o fato acabou não ficando tão conhecido. É sabido que o Novo México é cheio de histórias estranhas. Área 51, visitas de naves, quedas de UFOs. E a Área 51 seria, segundo outra teoria, a causa do zumbido,
já que dizem que as máquinas escavadeiras que fazem os túneis para o transporte de equipamentos secretos produziriam esse ruído. Há também os que são mais diretos e acreditam que o som vem de motores de naves alienígenas. Outra teoria é que os Umers seriam pessoas que voltaram de abduções e o zumbido em suas cabeças viriam dos implantes durante um suposto contato com a nave-mãe. Taos é uma das cidades mais antigas do México. Foi porque hoje pertence aos Estados Unidos. E sua origem se perde no tempo. É considerada uma cidade mística, justamente pelos estranhos fenômenos e constantes visitas de OVNIs. É reserva do povo indígena Kiowa e até hoje é ponto de encontro de xamãs. E talvez, mesmo apesar de todas as teorias, o zumbido de Taos seja um mistério que apenas eles conheçam. Semana que vem eu volto com mais um mistério difícil de resolver. Doutora Play fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.